20 hábitos que Deus usa para mudar sua vida em silêncio. Existe um tipo de vitória que não acontece diante dos olhos do mundo. Ela não recebe aplausos, não é celebrada em público e quase ninguém percebe quando começa. Ainda assim, é a vitória mais poderosa que alguém pode conquistar, porque dela nascem todas as outras. Essa vitória acontece no secreto, nas decisões silenciosas, nos hábitos diários que ninguém vê, mas que constroem destinos. A Bíblia nos lembra que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um evento isolado, mas o resultado de hábitos repetidos com propósito e disciplina. Tudo de que você deseja transformar começa dentro de você. Antes que a realidade externa mude, a mente precisa ser alinhada, o espírito fortalecido e as ações disciplinadas. Isso não acontece por sorte nem por motivação passageira. Acontece quando princípios eternos passam a ser vividos todos os dias. Por isso, antes de qualquer coisa, aquiete seu coração e ore. Senhor, guia meus passos, disciplina minha mente e fortalece meu espírito. Que eu não viva reagindo às circunstâncias, mas obedecendo aos teus princípios. Quando você decide acordar antes do mundo, algo muda internamente. De madrugada te buscarei, diz o Salmo 63. Acordar cedo é um ato de governo interior. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é a base de toda grande conquista. Começar o dia entregando o caminho ao Senhor, como ensina o Salmo 37, traz clareza e evita uma vida dispersa. Definir intenções claras também é essencial, pois planos bem elaborados conduzem à abundância. Hill reforçava que uma mente sem alvo definido perde força. Controlar a primeira hora do dia é proteger a própria mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46. Quem começa o dia mergulhando no caos ensina a mente a reagir, mas quem preserva o silêncio constrói foco. O corpo também precisa ser cuidado, pois sustenta a mente. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. E Hill observava que a disciplina física fortalece a disciplina mental. Movimentar-se diariamente é treinar constância. Alimentar a mente com sabedoria é outro princípio inegociável. A sabedoria é a coisa principal, ensina Provérbios. A mente cria aquilo que consome. Visualizar com fé também é preparar o caminho. Jesus disse que tudo o que pedirmos em oração, se crermos, receberemos. Hill chamava isso de fé aplicada. Ver primeiro por dentro para construir por fora. As palavras reforçam esse processo, pois a vida e a morte estão no poder da língua, e o subconsciente obedece às declarações repetidas. Escrever fortalece a identidade. Escreve a visão, diz a palavra, porque aquilo que vai para o papel se fixa na mente. Estar presente em tudo o que faz também é essencial, pois a ansiedade nasce quando a mente abandona o agora. Vigiar os pensamentos transforma a vida, já que a renovação da mente precede qualquer mudança real. Hill ensinava que pensamentos repetidos se tornam crenças. Organizar o ambiente não é detalhe. A Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem, e Hill chamava isso de controle ambiental. Há também poder no silêncio estratégico. Provérbios ensina que até o tolo é considerado sábio quando se cala. Servir com intenção é outro pilar, pois quem quer ser grande deve servir. Hill afirmava que nenhum sucesso duradouro existe sem benefício mútuo. Honrar pequenos compromissos constrói caráter. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Refletir diariamente transforma a experiência em sabedoria, e a gratidão ajusta a mente para a abundância. Ter visão de longo prazo é indispensável, pois onde não há visão, o povo perece. Mas essa visão precisa caminhar junto com a ação diária, mesmo quando a motivação não aparece. A palavra nos chama a sermos firmes e constantes. Por fim, depois de fazer sua parte com excelência, entregue os resultados a Deus. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Se você viver esses princípios todos os dias, sua mente será reconstruída, seu espírito fortalecido e sua vida alinhada. Não é o tempo que muda as coisas, é a decisão diária. E agora, você conhece o caminho. Oração final. Senhor, alinha minha mente ao teu propósito.
fortalece minha disciplina, purifica meus pensamentos e guia minhas ações. Que eu viva não pelo medo, mas pela fé. Amém. Se você chegou até aqui, comente a palavra direção. Deixe seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar essa série. E acesse agora o e-book exclusivo na Hotmart, link na descrição, para aprofundar essas práticas todos os dias. A decisão que transforma destinos. O segredo de Dave e Napoleon Hill para construir a vida que Deus sonhou para você. Título interno: A decisão que transforma destinos. Tema: fé, propósito, mentalidade, destino, coragem, prosperidade espiritual e material. Introdução: A noite em que tudo muda. Existem noites que decidem o futuro de um homem. Foi numa noite assim, fria, silenciosa, quase sem vida, que Daniel percebeu que estava cansado. Cansado de sobreviver. Cansado de repetir os mesmos ciclos. Cansado de ver seus sonhos escorrendo pelos dedos. Ele estava sentado na cama, olhando o teto, quando uma frase ecoou na mente dele. Pare de perder tempo e comece a construir sua vida. Mas não era uma frase comum. Parecia uma ordem, um chamado, um despertar. Daniel sentiu algo como um peso no peito, mas ao mesmo tempo como se alguém o levantasse por dentro. Ele não sabia, mas aquela seria a noite em que o destino mudaria de direção. Capítulo 1. O vazio que nem o mundo nem o dinheiro preencheram. Daniel não era pobre. Tinha um emprego razoável, algumas economias, um carro simples, mas dentro dele havia um buraco silencioso. Ele sentia que Deus tinha algo maior, mas não sabia como acessar. Tudo mudou quando ele encontrou um vídeo antigo de Napoleon Hill. As palavras pareciam atravessar a tela e perfurar a alma. O que você pensa, você cria. O que você sente. A decisão que transforma destinos. O segredo de Dave e Napoleon Hill para construir a vida que Deus sonhou para você. Título interno: A decisão que transforma destinos. Tema: fé, propósito, mentalidade, destino, coragem, prosperidade espiritual e material. Introdução: A noite em que tudo muda. Existem noites que decidem o futuro de um homem. Foi numa noite assim, fria, silenciosa, quase sem vida, que Daniel percebeu que estava cansado. Cansado de sobreviver. Cansado de repetir os mesmos ciclos. Cansado de ver seus sonhos escorrendo pelos dedos. Ele estava sentado na cama, olhando o teto, quando uma frase ecoou na mente dele. Pare de perder tempo e comece a construir sua vida. Mas não era uma frase comum. Parecia uma ordem, um chamado, um despertar. Daniel sentiu algo como um peso no peito, mas ao mesmo tempo como se alguém o levantasse por dentro. Ele não sabia, mas aquela seria a noite em que o destino mudaria de direção. Capítulo 1. O vazio que nem o mundo nem o dinheiro preencheram. Daniel não era pobre. Tinha um emprego razoável, algumas economias, um carro simples, mas dentro dele havia um buraco silencioso. Ele sentia que Deus tinha algo maior, mas não sabia como acessar. Tudo mudou quando ele encontrou um vídeo antigo de Napoleon Hill. As palavras pareciam atravessar a tela e perfurar a alma. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Napoleon Hill. Daniel pausou. Se isso é verdade, por que minha vida continua igual? Pensou. Foi então que ele abriu a Bíblia. E os dois mundos se encontraram de um jeito surpreendente. Ele leu: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. De repente, Hill e Davi pareciam conversar. Um dizia: Decida o que você quer e plante a ideia. O outro dizia: Confie e permaneça firme. Deus fará o impossível. Daniel sentiu que tinha encontrado um mapa. Capítulo 2. A visão que muda a realidade. Naquele mesmo dia, Daniel fez algo que nunca fazia. Ele escreveu no caderno velho ao lado da cama: Quem eu desejo me tornar? Napoleon Hill dizia: Nenhum homem alcança um grande destino sem antes visualizá-lo. E os salmos diziam:
Em teu coração, propõe o teu caminho. Salmo 84. Daniel fechou os olhos e visualizou uma vida com propósito, paz interna, prosperidade, liberdade, uma fé inabalável, coragem, segurança, impacto, plenitude. E então, ele viu algo estranho. Ele se viu em pé, num lugar alto, como se o futuro estivesse chamando. Vem, mas você terá que deixar o velho para trás. Capítulo 3. Os inimigos invisíveis. No dia seguinte, o entusiasmo virou dúvida. A mente começou a atacar. E se eu falhar? E se não der certo? Você não é capaz. É tarde demais. Você não nasceu para isso. Daniel quase desistiu, até lembrar de outro salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Ele entendeu. Os inimigos de Davi não eram apenas gigantes de carne e osso. Eram gigantes internos. Napoleon Hill dizia a mesma coisa. O maior inimigo do homem vive dentro dele. O medo. Daniel percebeu que para mudar de vida, teria que lutar contra seus próprios Golias. Capítulo 4. A voz que despertou os sonhos adormecidos. Numa manhã, enquanto caminhava até o trabalho, Daniel ouviu uma voz dentro dele. Não audível, mas profunda. Você nasceu para mais. Ele parou, respirou fundo e repetiu baixinho. Nasci para mais. Era como se Deus estivesse reacendendo uma chama. Napoleon Hill dizia: quando um desejo verdadeiro desperta no coração de um homem, Deus mostra meios invisíveis para realizá-lo. Daniel sorriu. Era a primeira vez que acreditava de verdade. Capítulo 5. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Daniel decidiu mudar. Não tudo de uma vez, mas uma coisa: a disciplina. Ele acordou 30 minutos mais cedo. Leu um salmo, leu um trecho de Hill, meditou, escreveu seus objetivos, e uma frase o acompanhava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Essa promessa se unia à filosofia de Hill. Nada pode resistir a uma mente disciplinada e focada. Daniel entendeu. O espiritual e o mental caminham juntos. Capítulo 6. O dia em que o universo testa sua fé. Uma semana depois, tudo deu errado. O computador queimou, o carro estragou, um projeto no trabalho deu problema. E ele quase perdeu a paciência. Mas naquele momento, algo dentro dele disse: é assim mesmo antes da virada. Lembrou de Hill. A vida testa a determinação do homem antes de entregá-lo ao sucesso. E lembrou de Davi. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126. Ao invés de reclamar, ele respirou fundo e disse: eu continuo. Essa foi a chave. Não. Capítulo 7. A lei da semente. Num sábado à tarde, Daniel saiu para caminhar e viu um homem plantando sementes num terreno seco. Ele perguntou: por que plantar aqui? Esse solo é duro. O homem respondeu: porque quando a chuva vier, quero estar pronto. Daniel sentiu aquilo como um golpe. Napoleon Hill dizia: o sucesso é reservado para quem planta antes de ver. E Deus dizia: aquele que lança a semente com fé, colherá no tempo certo. Salmo 126, 6. Daniel percebeu. Ele precisava plantar, mesmo sem ver resultados, mesmo sem sentir ânimo, mesmo sem saber o futuro. Capítulo 8. A mudança interna. Com o passar dos dias, algo incrível começou a acontecer. Daniel passou a caminhar mais ereto, a falar com mais clareza, a pensar com mais força, a sentir mais propósito. Ele finalmente entendeu a frase de Hill: a mente dominada pela fé transforma impossíveis em degraus. E o salmo confirmava: ele fortalece os cansados e renova as forças dos fracos. Salmo 29. Daniel agora estava mudando de dentro para fora. Capítulo 9. A primeira vitória. Um dia no trabalho, houve uma reunião difícil. Normalmente Daniel ficaria quieto, inseguro. Mas dessa vez algo mudou. Ele falou, propôs soluções, tomou iniciativa. O chefe olhou e disse: Daniel, você nunca esteve tão focado. Continue assim. Naquele momento, ele sentiu algo que não sentia há anos: protagonismo.
e ouviu em sua mente: Tu me farás mais honrado do que os meus inimigos. Salmo 41. Ele respirou fundo e sorriu. Era só o começo. Capítulo 10. A porta que se abre depois dessa reunião, uma oportunidade inesperada surgiu. Um colega o indicou para um projeto especial dentro da empresa, com possibilidade de promoção. Daniel ficou espantado. Lembrou de Hill. As oportunidades sempre vêm disfarçadas de trabalho duro. E lembrou de Deus, porque o Senhor abrirá portas que ninguém poderá fechar. Salmo 118. Era como se o céu estivesse alinhando tudo. Capítulo 11. A tempestade antes da ascensão. Mas o crescimento sempre incomoda as sombras. Alguns colegas começaram a criticar, invejar, boicotar. Daniel desanimou. Até ler: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91. Hill dizia: o crítico ataca apenas quem está se movendo. Daniel respirou fundo e continuou. Capítulo 12. A virada. Após meses de disciplina, fé e trabalho constante, Daniel recebeu a notícia. Foi promovido. O salário aumentou. A moral aumentou. Mas, acima de tudo, o espírito dele aumentou. Ele agora entendia o segredo. A prosperidade começa dentro. Capítulo 13. O propósito. Meses depois, numa madrugada silenciosa, Daniel sentiu a mesma voz da primeira noite. Agora ajude outros. Ele levantou do sofá, respirou fundo e entendeu. A jornada não era só sobre ele. Era sobre transformar vidas. Napoleon Hill dizia: a verdadeira riqueza vem do valor que você cria para o mundo. E Deus dizia: ensina-me a fazer a tua vontade. Salmo 143. Daniel então começou a compartilhar sua história. Capítulo 14. A resposta do céu. Um dia, enquanto caminhava ao pôr do sol, ele parou, olhou para o céu e disse: Obrigado, Deus, eu achei meu caminho. E sentiu dentro do peito: Continue, ainda não terminei com você. Ele entendeu: a jornada da construção nunca acaba. Capítulo 15. A lição final. Daniel finalmente compreendeu que Deus dá a visão. Hill ensina a disciplina mental. O homem dá os passos e a soma disso cria milagres. Conclusão. A decisão que transforma destinos. A vida não muda quando você deseja. Não muda quando você sonha. Não muda quando você pede. A vida muda quando você decide. Daniel decidiu. E você? Mude sua mentalidade e faça parte dos 1% dos inabaláveis. Adquira já seu livro no link abaixo.